Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse novo episódio do podcast Carreira e Propósito. Eu convidei um ser humano muito especial, antes de ser uma grande profissional, uma grande executiva, uma grande liderança. É uma grande mulher e uma grande amiga, que eu tenho a honra de ter na minha vida há quase ou mais de 2 décadas. E eu vejo que o tema que inspirou muito a escolha da convidada de hoje é poder. É uma pessoa que sempre transitou pelos ambientes de poder, soube transitar, ocupar lugares e cargos de poder, conviver e auxiliar com pessoas que estão e ocupam lugares de poder e gerando sempre um legado humano, um legado de todas as formas e tudo aquilo que diz respeito a uma organização, privadas ou públicas. E eu escolhi uma das obras de arte que vão estar aqui no fundo do nosso bate-papo, que é a Escola de Atenas, de Raffaello Sanzio, que estampa um dos ambientes dos museus vaticanos no Vaticano, na Itália. E por quê? Porque para mim representa sabedoria. Então a gente vai conectar muitos temas de poder e sabedoria como a premissa para a geração de legado e transformação social. Então a gente vai ressignificar um pouco esse tema do que é poder para uma liderança que decidiu não passar essa vida em branco. Letícia Batistella, muito obrigada. Que grande prazer estar aqui contigo. Tu viu a introdução? Não, olha, expectativas foram criadas, né? Mas eu sei que serão cumpridas. Lê, que bom estar aqui contigo, é sempre um prazer. Hoje, diferente de ter uma taça de vinho e papear sobre a vida, a gente vai, talvez, fazer um bate-papo para impactar milhares de vidas. Então, antes de chegar nas perguntas que a gente organizou e tudo aquilo que vai emergir, quem é a Letícia pela Letícia? Difícil pergunta, começamos já fortes. Olha, a Letícia é uma pessoa que adora aprender, que gosta de desaprender, né? Gosta de conhecer coisas novas, pessoas novas, gosto de desafios, né, que impactam. Eu adoro me sentir desafiada e amo conexões, sejam de pessoas, sejam de pessoas jurídicas, público, privadas. Né? Eu sou uma pessoa que acredita em conexões, né? E como elas podem fazer a gente avançar e impactar a gente. Tu vens da carreira jurídica, és advogada? Sim, minha formação é direito. E eu sempre digo que a minha formação, eu montei minha caixa de ferramentas, né, como advogada. E durante a minha vida toda, desde pequena, eu fui montando a minha caixa e colocando todas as ferramentas necessárias para o meu desenvolvimento. Né? E eu sinto que é uma construção. Ser advogada não foi o fim, né? Não foi o que me moldou, né? Não foi o que me condicionou a ser o que eu sou hoje. Ela me deu ferramentas, né, para as construções que eu fiz, que eu continuo fazendo. E eu acredito que isso, relacionamentos, formação, né, eu tenho 5 pós-graduações, né, em áreas totalmente ou não relacionadas, né, sempre buscando o que complementa o meu desafio. E sempre buscando, de novo, conexões. Eu sou uma pessoa de muitos crachás, eu acredito em associações, já fui presidente, vice-presidente de muitas associações de classe, entidades públicas, privadas, porque eu acredito realmente que, de novo, as conexões e as ferramentas que eu trouxe são o que fazem o que eu sou hoje. E Letícia, tu és de fato uma mulher que conecta e sabe se conectar, né? Isso está muito na tua natureza. Como é que a gente aprende a se conectar? Tem pessoas que às vezes não têm essa skill, essa habilidade. Como que a gente se conecta? Porque se conectar é gerar valor. Sim. Como que a gente se conecta com as pessoas para avançar como ser humano na carreira? Eu acho que passa muito por ter uma boa dose de quem é a gente na fila do pão, né? Uma boa dose de humildade, de tentar realmente saber que tu vai conhecer aquela pessoa e alguma coisa ela vai te ensinar, seja positiva ou negativa, porque a gente aprende também com problemas, com pessoas que não agregam.
E eu tenho uma curiosidade muito grande referente às pessoas, a gente, né? Eu gosto de olhar para as pessoas e pensar o que essa pessoa pode, de alguma forma, agregar para mim, né? E não é agregar no sentido de ter um interesse egoísta, é agregar de conhecer, de relacionamento, de como eu não quero ser, né? Então, outro dia eu conheci uma pessoa e foi muito forte em mim, assim, eu não quero ser que nem essa pessoa, né? Que tem um ganha-ganha ruim, que o ganha-ganha é só para si. Não quer desaprender, não quer, tem a sua verdade absoluta, tem muito medo de verdade absoluta, né? Pessoas que acreditam na sua verdade e não querem ouvir. Então, acho que para conexões bem construídas, né, verdadeiras, eu acho que ter a humildade de saber que tu tem muito para aprender com cada uma das pessoas. E eu tenho muito orgulho de grande parte das minhas construções, conquistas, foi através das minhas conexões, né? Então, Sim. a própria posição que eu estou hoje foi em razão de uma grande conexão que eu trago para a minha vida, né, que me indicou, que corroborou meu nome, né? E se eu fizer uma retrospectiva, sempre foi uma indicação, sempre foi uma conexão. E não no sentido de, essa pessoa tem um QI, a Letícia tem um QI, ela Sim. indica. Sim, eu tenho muito orgulho de ter uma construção em pessoas construindo, me ajudando a construir o nome, né, e me indicando como uma referência, né, por toda a conexão que eu trouxe da minha vida. Perfeito. Então, se eu puder sintetizar, conexão, a base é humildade e a vontade, o amor pela aprendizagem. Com certeza. E é interessante, olha como representa essa obra com grandes filósofos, né, de que é o só sei que nada sei. Exatamente. Então, a importância de ter uma visão de querer aprender, desaprender. Então, como isso é primordial para a evolução da carreira. E quantas conexões, às vezes, são mais importantes do que um currículo necessariamente, né, ou seja, a conexão ela é tão importante quanto um currículo. E um currículo muito forte, quando tu vê que não tem, que a pessoa, de alguma forma, ela sabe tudo, chega a dar uma preguiça de conversar com essa pessoa. Eu acho que tu ouvir alguém, ou tu falar isso para alguém, eu não entendo desse assunto, me explica, né? É um presente que tu dá para quem quer ensinar. Eu acho que as pessoas que chegam num ponto de sabedoria, de idade, eu me coloco nessa linha, né, aos 53 anos, tu conhecer um aprendiz, um jovem, ou uma pessoa de mais idade, que chega para ti e diz, eu quero aprender, me explica. Eu adoro, né, poder explicar para a pessoa o teu ponto de vista, né, tu poder compartilhar com essa pessoa tudo que tu aprendeu. E eu faço isso muito com muitas pessoas, né, de marcar um café e dizer, me conta, me explica isso, porque eu não conheço nada do assunto. E eu vejo uma generosidade por parte dessas lideranças de realmente explicar, realmente compartilhar. E essas pessoas, quando têm alguma oportunidade, elas acabam lembrando de pessoas que têm essa postura Sim. de querer beber daquele conhecimento. Porque a gente sabe que quando a gente chega num grau de conhecimento, o que tu faz com tudo isso? Só financeiramente também é importante, não vou ser hipócritas, mas tu poder compartilhar tudo que tu construiu é de uma gratificação, assim, não existe, acho que nada melhor. Eu acho que tu falas aqui do ponto de vista de evolução de carreira, chega um momento que a pessoa parece que precisa extravasar, jorrar todo o conhecimento que aprendeu ao longo da vida. É por isso que muitos se voltam ou para institutos, fundações, projetos sociais, Exatamente. Projetos educacionais, projetos voluntários. E ter essa conexão, né, de propósito, de realmente querer impactar, querer fazer diferença. Eu acho que pessoas assim se reconhecem. Né? E tu acaba compartilhando. É uma questão que acho que a idade traz. Né? Eu tenho muito orgulho de estar numa idade que eu posso compartilhar também, de tu querer realmente estar perto de pessoas positivas para ti. Né? E eu não acredito em pessoas 100% negativas e 100% positivas. Tem pessoas que em mim despertam o meu melhor. Né? E tem pessoas que em mim não despertam o meu melhor. E não quer dizer que essas pessoas sejam 100% ruins. Né? Então eu busco realmente me relacionar cada vez mais, fazer um detox em pessoas que me transbordam, que eu quero compartilhar. Também, a Letícia é generosa, ela compartilha com o mundo. Também não, né? Mas assim, com pessoas que têm aquela conexão com a gente.
né? E assim vão se formando redes, assim vão se formando tribos, assim vão se formando pessoas que têm o mesmo propósito, né? E quanto mais tribos, mais diferentes, né, mais propósitos, melhor. Nem todo mundo precisa ser igual. É isso. E talvez aqui eu te vejo muito criativa em termos de construção de carreira. Sim. Porque, gente, uma advogada que hoje preside, né, o momento atual, é presidente de uma organização pública na área de tecnologia. Então, Sim. se a gente vai falar de trilha de carreira, é praticamente improvável pensar que uma advogada ocuparia esse local, né? Então, tu és muito criativa e me fala um pouquinho mais, né, o como chegastes ali, porque me parece que essa tua vontade de estar em várias tribos também, as conexões te trazem para esse lugar. Então, como é que uma advogada chega nesse lugar? Eu gosto de impactar gente, né? E eu gosto do difícil, né? Isso me motiva. Eu gosto da energia, muitas vezes, do caos. As causas difíceis, Causas né? difíceis. Eu gosto de um caos, eu gosto daquela coisa de... Sim. Daquele momento que tu começa a criar, tu começa a desenvolver. Eu, por muito tempo, fui advogada, nos conhecemos assim. É né? verdade. E sempre gostei muito do que eu fazia, mas eu também fazia uma advocacia criativa. É verdade. Porque eu comecei a trabalhar com direito, tecnologia, inovação, quando não tinha lei de software no Brasil ainda. Era uma advocacia, não se ensinava nem na faculdade isso. Eu aprendi realmente na prática, lá em 92, 93. Quando começou o e-mail, né? E eu trabalhei sempre com isso. E daí acabei me fortalecendo, sendo presidente e dirigente de várias entidades, sempre na área de inovação. E eu sempre gostava de projetos que tinham um grande impacto de pessoas, né? Então eu acabava saindo um pouco do direito e me envolvendo. Daí um dia eu me sentia como se eu estivesse na sala de espera de alguma coisa diferente, alguma coisa grande. Eu sempre achava que eu estava na espera. Tem algo grande me esperando que não é mais o que eu faço. Mas eu ia tocando numa zona de conforto, né? Veio a pandemia, eu fiquei bastante tempo em casa, trabalhando de casa, e estava extremamente tranquila, fui trabalhar na praia com boa parte dos brasileiros, e eu senti assim, eu quero mudar. Financeiramente eu estava bem, eu estava numa zona de conforto, eu fazia com o pé nas costas o que eu fazia, mas eu não estava feliz, eu queria alguma coisa diferente. Né? E daí surgiu a oportunidade, né, de dar uma virada na minha carreira. Recebi um convite, né, de uma pessoa que eu gosto muito, é uma grande referência em inovação no Brasil, no exterior, para eu contribuir com uma empresa pública de tecnologia municipal. Fui conversar, né, poxa, o que tem a ver a Letícia, que sempre trabalhou na área privada, numa empresa pública? Apanhei de todo mundo. Né? Apanhei do setor privado, a qual eu representava, apanhei dos empregados da casa, apanhei de muitos políticos. E eu disse, não, aqui tem um bom desafio para impactar. Trouxe um time incrível comigo, né? Trouxe meu braço direito, que foi uma minha diretora, que eu trouxe também de uma empresa privada, algumas outras pessoas, e comecei a mudança de cultura, a mudança de mindset da empresa, né? E ressignificar a empresa. E a gente trabalhou, né, há 4 anos, a gente começou a trabalhar nisso e começou a trazer muito impacto social, que é uma pegada que eu gosto muito. Que uma transformação só faz sentido se faz uma transformação digital, uma transformação social. E a gente começou a trabalhar muito nisso. E eu sinto que essa quebra, né, da Letícia advogada para a Letícia gestora, ela foi muito necessária, porque nem eu mesmo me via como uma gestora de grandes pessoas, de grande número de pessoas. Atualmente, a empresa tem 350 funcionários, né, e estamos em franco crescimento, cada vez mais, e tudo são pessoas, tudo é gente. Né? E o impacto social que a gente tem é imenso. Uau. E a gente realmente está ressignificando uma área que há 50 anos ela está muito parecida. E eu me descobri na gestão pública. Né? Por quê? Porque o impacto é muito grande. Totalmente diferente de uma empresa privada, que também tem o seu impacto. São milhões, né, de pessoas. São milhões de pessoas. E é o cidadão de qualquer nível social, né, de qualquer nível econômico.
educacional. A gente realmente impacta desde do meu chefe, a minha funcionária da casa, ao gari que trabalha na rua, ao médico, ao advogado. Todos são impactados por uma agenda pública, né? E por bem e por mal. Então, a responsabilidade é muito grande. É um eletrocardiograma diário. Mas eu tenho certeza que eu estou no lugar certo. Não sei se vai ser para sempre. Eu não gosto de pensar assim. Eu acho que a gente tem ciclos na vida, fases, né? Mas enquanto eu estiver impactando, enquanto eu sair de manhã de casa feliz porque eu vou trabalhar, eu estou no lugar certo. É verdade, essa sempre foi uma máxima tua. Eu tô com várias perguntas a partir dessa tua fala, Letícia. Bom, primeiro, o quanto essa jornada, né, de construção de advogado, o lugar que tu ocupas hoje, é uma jornada muito até de autoconhecimento e para tu reconhecer o teu valor e potências que estavam muitas vezes escondidas. Ou seja, a Letícia gestora, quem imaginaria? E é uma extraordinária gestora, né? Mas eu digo, é tu contigo mesma. É verdade. Né? E quanto isso amplia próximas oportunidades. Mas eu tenho algumas perguntas, tá? Estar em lugares de certo modo, de poder, ou seja, cargos de alta liderança, tem muitos desafios. E tu mesma colocaste, né, teve muita crítica, muitos desafios, né? Apesar de tu gostar de desafios, mas não é simples. Não. Aonde tu encontra força para não sucumbir aos ataques, às porradas, às grandes dores que esse cargo também carrega consigo? Eu encontro em mim mesma, né? Eu acho assim, eu tenho grandes amizades. Tenho um relacionamento de 30 anos, sou casada há 30 anos, tenho a minha família, enfim, tem todos esses esteios que são importantes. Uhum. Mas no final das contas sou eu comigo mesma. Né? Eu gosto muito de ficar sozinha, é uma necessidade que eu tenho. Eu acho que são prazeres diferentes, necessidades diferentes. Mas é nos momentos que eu estou sozinha, né, comigo mesma, quando eu dirijo, é um momento de terapia para mim, dirigindo. É um momento que eu volto para mim. Eu tinha um professor que ele dizia, olha, Letícia desligou a luz externa e ligou a interna. Quando eu ficava quieta na minha. É um momento que eu sinto, né, que eu sinto se eu estou bem, se eu não estou. Uhum. Eu aprendi a me escutar mais, né, sobre momentos da vida, para que lado eu vou. Então, eu passei por um momento, né, tu sabe, de definição de carreira, né, se eu continuaria onde eu estava ou não continuaria. Uhum. Pensei muito sobre o assunto, tomei várias decisões provisórias. No final das contas, eu voltei para mim e pensei, onde é que eu sou feliz? Né? Onde é que me impacta? Eu gosto muito de listas, de fazer prós e contras, e ao final das contas realmente é comigo. Eu poderia dizer que eu ouço pessoas, eu ouço, né, mas eu ouço pensando que... Eu ouço quando eu já decidi, na verdade. Eu vou atrás de argumentos para validar o que eu decidi, né, e tento sempre buscar na pessoa aquela justificativa que me ajude a entender e explicar para mim mesmo por que eu decidi aquilo. Quase uma validação. Quase uma validação de pessoas que eu gosto. Né? Eu só ouço quem eu gosto. Quem não gosto, eu nem conto as coisas, porque eu não quero opinião. Né? E quem eu sei que vibra comigo. Quem eu sei que fica feliz com as minhas conquistas. Porque tem isso, a gente tem amigos muito queridos às vezes, mas que a gente sente que não vibram igual. Né? Que por algum motivo seu, alguma coisa mal resolvida, algum momento de vida, tu conta uma conquista, a pessoa dá um sorriso amarelo, né? E tu vê que as pessoas eu evito, eu não conto conquistas. E também não quero o mal delas, tem os seus momentos oportunos para a gente ser feliz juntas, mas tem algumas pessoas que eu compartilho, tu é uma delas, tu sabe, que eu compartilho as conquistas até para ter insights para novos direcionamentos. Ou seja, eu escolhi a imagem certa, eu sabia. Isso aqui eu conheço a ti mesmo. Não é por acaso. Não é por acaso. Então, o quanto, no final, a sabedoria, ela é interna. Claro que tu começasse falando de relações, né, das relações sólidas que tu constróis ao longo do tempo, que isso é uma construção nada cai do céu. Não. E a importância do silêncio para a gente se ouvir. Como isso é importante, Letícia. Nem as pessoas vão ouvir, vão dizer, a Letícia gosta de silêncio, porque eu adoro uma coisa. Agito não mais. Hoje em dia eu troco qualquer coisa por ver uma série, um filme em casa.
Mas eu gosto de conexão, eu gosto de trabalho presencial, eu gosto das pessoas ao meu redor, mas eu preciso do momento sozinha. Se eu não tenho esse momento sozinha, eu encho, eu não consigo pensar, eu não consigo... Não consegue mais decidir. Não, eu não consigo nem ser uma pessoa minimamente agradável. Ah, Eu ok. começo a ficar irracível, assim, não funciona. E saber o que te faz feliz, né, Letícia? E saber o que me Como faz isso é feliz. importante para a tomada E de quem decisão. me faz feliz também. Né? Quem me nutre, quem fica perto de mim que me agrega. Isso aconteceu ao longo da tua jornada de carreira, porque te acompanhando há Sim. quase 2 décadas, não é fácil fazer algumas escolhas. Não. Às vezes a gente tem que dizer não para um volume financeiro, Sim. né, considerável, e fazer algumas escolhas. Como é que tu lidou com isso? Ou seja, de fazer a escolha que fazia sentido, que às vezes a remuneração era menor. De onde tu tirou essa força? Como é que tu conseguiu fazer isso? É uma construção, né? Sim. Dizer não ainda dói muito. Eu tive que dizer essa semana não para uma possibilidade que eu poderia, em tese, tratar junto com que eu tô com os 2 desafios que eu tenho atualmente. E eu voltei para minha equipe, né, para o meu braço direito, e ela me disse, não vai, tu não vai conseguir. E eu disse para ela, eu quero. E me doeu, e ela disse, tu não vai conseguir. E ela tem 100% de razão. Eu sabia disso. Tanto que eu compartilhei com ela, porque eu sabia que ela ia me dizer não. Eu precisava que alguém me dissesse, né, porque eu ia me jogar. É muito difícil, não tem uma regra para isso. Eu acho que, assim, quando tu não consegue dizer não e tu sente que tu precisa de alguém, tu tem que ter pessoas para te ajudar a dizer não. Sim. Tu tem que ter um esteio, alguém que te conheça e que vai olhar para ti e vai dizer, não vai. Porque é uma baita oportunidade. Financeiramente era bom, eu poderia tocar junto. Em termos de projeção, tudo é bom, tudo é bom. Mas eu tenho 2 hoje que me tomam muito tempo. Uma terceira, eu não faria nenhuma das 3 bem. É verdade. Então, assim, acho que se ouvir, ser muito, muito verdadeiro com o que a gente quer, priorizar, que é muito difícil. E quando tu não consegue definir, escolhe algumas pessoas que vão pegar junto contigo. Porque, assim, quando tu pega muita coisa, com alguém tu vai ter que dividir. É verdade. Então, o que eu fiz é conversar com a pessoa que queria dividir comigo essa carga, e ela me disse, não vai. E ela me deu uma resposta e disse, se tu disser sim, eu vou estar junto contigo, mas saiba que a gente não vai conseguir entregar tais e tais e tais projetos. Okay. Porque daí não é uma questão inviável, não tem. E se ela não tivesse me dito não, eu iria. E eu fui verdadeira comigo e com a minha equipe. Então, acho que é se ouvir e ter pessoas que vão te dizer coisas difíceis em alguns momentos. Acho que é o mais importante. E eu vou te dizer que essa é uma das minhas melhores qualidades, assim, é me cercar de gente boa. Outro dia eu ouvi isso de um grande político, e ele me disse assim, tu sabe montar equipe, né? Tu sabe... como é que ele me disse? Tu sabe te cercar de gente boa. E foi a primeira vez que eu me dei conta disso, porque eu achava que era meio por acaso. Eu acho que a gente acaba atraindo pessoas mais com uma força, com uma predisposição a te fazer crescer. E se eu olhar ao meu redor, eu afasto quem não é assim comigo. E, de novo, não é que sejam pessoas ruins, do tipo, a Letícia que está com as boas e o resto do mundo é ruim. Que me nutrem, que tem uma conexão comigo. Quem não tem se afasta ou eu acabo afastando de alguma forma. Então, seja amizade, seja pessoas que trabalham comigo, só está perto de mim quem eu gostaria de levar para minha casa. Obviamente, eu não sou amiga de toda a minha equipe, de todo o meu time. Dentro do trabalho, são poucos amigos que eu vou levar para minha vida. Pouquíssimos. E nem eu acho que é o ambiente para tu fazer as amizades, Mas tu tem que ter pessoas verdadeiras, pessoas comprometidas, pessoas leais e pessoas que tu gostaria de conviver. Acho que é um bom critério também. Pessoas que eu gostaria que convivessem comigo na minha casa de alguma forma. Pessoas que eu levaria na minha casa. Isso não quer dizer ser amigos, mas pessoas que conviveriam com a Letícia dentro de casa.
são pessoas que me conhecem e que eu gosto de ter essa interação. Até para me conhecer verdadeiramente bem, porque a Letícia da casa, ela é diferente também da Letícia do trabalho. Claro. A gente acaba assumindo posturas que fazem parte. Papéis, né? Papéis, que faz parte. Faz parte. Faz parte, e assim a gente vai construindo. Então, na tua fala está muito claro, né? A tua força, coragem, está muito na conexão tu contigo mesma e também na conexão do círculo mais próximo. Sim. Que tu fostes cultivando ao longo da vida. Vamos falar um pouco sobre isso, Letícia, relacionamentos, porque às vezes a gente ainda ouve, né, aquelas lendas, né, seja nas questões de relacionamento, o príncipe encantado, a pessoa ideal, ou nas relações de trabalho, o chefe ideal ou o chefe tóxico. Como que a gente, na tua visão, experiência de vida, como que a gente constrói esses relacionamentos duráveis e que vão fazendo sentido ao longo da vida? Olha, eu acho que o papo reto. E uma das primeiras pessoas que teve papo reto comigo foi tu sabe. A Soraya foi minha cliente, e ela é bem exigente, tá? E eu acho que tu tendo regras claras desde o início é a melhor forma de tu construir, não criar falsas expectativas. Eu gosto de clientes difíceis. Ao longo da minha vida, clientes difíceis. Mas eu não sou difícil. Não, tu não é difícil, mas tu é exigente. Mas tu é minha amiga. É diferente. Mas e tu também tem isso. Né? Nós lidamos bem com pessoas difíceis, com pessoas duras, com pessoas que muitas vezes são taxadas como tóxicas. Isso. Vamos falar sobre isso depois. Então, por que eu tenho facilidade? Eu acho que eu não deixo entrar. Eu não pessoalizo, né? Não que isso não me machuque, que isso não faça mal, mas eu escolho o que me destrói, né? Eu não deixo entrar. É sobre isso. Então, é difícil. Letícia, como é que faz isso? É uma construção, assim. É muito, muito, muito difícil. Eu não me recordo de alguma vez que eu tenha recebido uma crítica e eu tenha pessoalizado. Né? E eu já recebi críticas muito duras, muito, muito desrespeitosas até. Mas eu sempre procuro pensar racionalmente que se eu estou recebendo essa crítica é por alguma questão. Seja porque realmente meu trabalho não foi bem feito, faz parte, eu não alinhei expectativa, ou aquele cliente desrespeitoso não merece que eu seja advogada dele, ou fornecedora dele. E já cancelei contratos com clientes por causa disso. Né? Então, assim, eu acho que é uma construção, de novo, é sempre uma construção. Né? E é uma decisão também do que me destrói. Uma vez eu vi um episódio de Star Trek que eles diziam para um prisioneiro, né? Escolhe a tua dor. Sempre vai doer alguma coisa. Sim. Eu sempre vou ter cada escolha uma renúncia. Né? Então, assim, nunca vai ter um mundo perfeito. Então, a questão do tóxico, não tóxico, é difícil. Eu sei que cada um tem a sua robustez. Com certeza não é a minha régua que vai medir ninguém. E não é nenhuma arrogância aqui. Estou falando da Letícia. Né? Mas eu acho que o grande problema das pessoas, em geral, nessas relações tóxicas, é deixar entrar, deixar pessoalizar. E muitas vezes é tu ceder, né? Tu ceder e deixar que aquela pessoa tome a decisão sobre o que vai te desmerecer de alguma forma. É isso. Porque é muito difícil uma pessoa, independente de mulher ou homem, que constrói coisas grandes, ou seja, que esteja em lugares, né, de muito impacto, que seja uma pessoa, digamos assim, que não tem uma robustez ou que não fale as coisas que pensa, que muitas vezes é difícil de lidar. Ou seja, pessoas que chegam nesse lugar e que constroem esse lugar são pessoas, às vezes, difíceis, né? No modo geral, a gente quiser categorizar ou julgar no ponto de vista de comportamento. Mas isso é fundamental a gente aprender a lidar para poder também crescer do ponto de vista de carreira. Com certeza. Então, todas as pessoas que eu vi, ao menos até hoje, que lidaram e que evoluíram do ponto de vista de carreira, não se deixaram impactar pessoalmente com críticas, com o dedo na cara. Não estou justificando o comportamento. As pessoas existem.
A questão é como a gente lida com isso. Agora, minha pergunta para ti é, para quem está nos ouvindo, né, tentando, né, trazer aqui conteúdos que possam contribuir de alguma forma. Como que a gente cria robustez psicológica? Por quê? Se a pessoa está falando, ok, está falando, mas não quer dizer que eu vou deixar isso penetrar no meu ser. Então tem uma conexão com construção de autoestima. Então tu falou conexão consigo mesmo, ter as pessoas mais próximas, vínculo, né, de família, etc. O que mais? Como é que a gente constrói essa robustez? Porque tu é uma pessoa muito robusta. Sim. Por tudo que tu já Casca viveu. dura. Como que a gente constrói isso? De novo, né? É uma construção, né? O que a Letícia lá com 14, 15 anos diria para a Letícia de hoje, né? Foi duro, foi difícil, está sendo difícil. Eu vim de uma família, eu sou a filha do meio, né? Eu tenho um pai com uma personalidade muito forte, né? Tá ali a origem. E eu sempre aprendi a lidar muito com ele. Okay. Eu sempre fiz o jogo entre as irmãs, porque eu era do meio, então tinha uma bem mais nova, uma mais velha. Como é que eu faço isso? Eu nunca admiti ser desrespeitada dentro de casa. Eu tive brigas homéricas com meu pai desde pequena. E eu ouvi uma coisa dele que foi um dos maiores aprendizados que eu tive. Uma briga que eu tinha 15 anos, 16, eu queria comprar alguma coisa numa festa. E eu insistindo que eu precisava de dinheiro e tal. Daí ele me disse, quem paga a conta decide. Eu nunca esqueci isso. Tanto que com 16 anos fui trabalhar na loja da mãe de uma amiga minha, né, vendedora de roupas e tal, e nunca mais parei. E ele fez um grande favor para mim, foi um grande aprendizado. Quem paga a conta manda. Então, eu sempre aprendi com esse tipo de situação, ao embate. Eu cresço com a crítica, eu cresço com o embate. E eu sempre procurei me desafiar para isso. Então, assim, quando eu tinha um impacto muito grande, eu pensava, como é que eu vou resolver isso? Quando eu tinha um não muito forte, como é que eu vou resolver isso? Quando eu tinha um chefe muito desafiador, eu pensava, eu vou conquistar isso. E eu não pensava para dentro se eu sair, como eu sairia daquele embate. Às vezes eu saía, eu ia para casa, precisava do meu silêncio, chegava mal, chorei várias vezes, busquei colo, busquei alguma forma de me preservar, mas eu não desisti, eu estava lá no outro dia. Não desistir. Não é fácil. Então, assim, se tem algum conselho que eu daria para isso, não pessoaliza. Não pessoaliza. É mais sobre a pessoa do que sobre ti. É sobre isso. Não é sobre... E eu nunca vou dar o poder para alguém para decidir como eu vou fazer. Eu tive uma discussão sobre isso outro dia, uma pessoa da minha equipe. Ela foi para uma reunião e deixou o outro lado tirar ela completamente do prumo. E a pessoa do outro lado, mais experiente, um posicionamento que eu não concordo, e desafiou essa pessoa da minha equipe a ela perder as estribeiras na reunião. E voltou me dizendo, me contando, eu assim, tu tem toda a razão, essa pessoa foi extremamente desrespeitosa, mas assim, tu notou o poder que tu deu para essa pessoa te apertou um botão e tu perdeu. Então tu deixou essa pessoa decidir, ele, não, mas eu não perdi, daí ele se deu conta. Assim, essa pessoa acabou perdendo a razão, perdemos a negociação, porque ele apertou teu botão e tu acabou. Ele saiu ganhando. Então, assim, eu não dou esse poder para ninguém, da pessoa decidir como eu vou me portar e que eu saia, sabe, que eu saia mal de uma reunião, de uma agenda. Claro que tem momentos e momentos, né? Não é sempre assim. Mas quando acontece alguma coisa que me tira do prumo, eu tento entender por que aconteceu aquilo ali. O que fez eu perder, de alguma forma, o prumo. E penso, estudo, penso como eu fiz em outras situações. Eu gosto muito de ver pessoas que eu admiro como trabalham, como reagem. E, de novo, eu tenho grandes mentores na minha vida toda. Atualmente eu tenho muitos mentores da área pública que eu pergunto mesmo, como é que tu faz em situações como essa? E pessoas, eu gosto de falar com pessoas mais velhas que já passaram por muita coisa e me contam, me trazem, me acalmam, então assim, buscar mentores formais ou não, pessoas que admiram, e as pessoas se surpreendem
de novo, voltar nesse ponto, quando tu conversa com alguém com sabedoria, né, alguém normalmente mais sênior, como essa pessoa fica feliz em compartilhar? E pessoas de qualquer escalão. Pode conversar com grandes milionários, bilionários, tu chegando com a postura certa, de humildade, né, não de ganhar, não de conseguir um contrato, mas de conversar, tu ganha essa pessoa para sempre, uma pessoa que sempre vai querer te ajudar, de alguma forma. Uau, quanta sabedoria, Letícia. Eu queria entrar muito no tema de time, porque tu está sempre comentando de algum modo na tua fala, né, sobre a importância do time. Como é que tu fazes para desenvolver pessoas, para engajar, inclusive em ambientes complexos, né? Eu te vejo muito como uma estimuladora, né, de enxergar a potência das pessoas. Vamos falar um pouquinho aqui com os gestores que estão nos ouvindo, como é que tu fazes para esse engajamento, para desenvolvimento das pessoas? E seleção também, porque tu sabe selecionar gente boa. Eu sempre falo que o feedback é o maior presente que eu posso dar para alguém, né? E receber também de alguém. E se é feedback negativo, melhor ainda, no sentido, não tá bom. Eu acho que a pior armadilha, a gente discute isso muito na empresa, é nas avaliações quando uma pessoa dos times recebe um 10. Eu acho que tu dá um 10 para o funcionário é preguiça, tá? Ou é total desprezo por essa pessoa. Porque todo mundo tem que melhorar. É verdade. Ninguém é 10. Ninguém é 10. Não existe ninguém que seja 10. Né? Se tu tem 10, tá na hora de morrer, porque não tem o que melhorar. Né? Então eu bato muito isso no time. Né? Até a gente passou agora por uma rodada de avaliações com os meus diretos, a empresa toda, né? Mas eu com os meus diretos, foram 10 avaliações minhas. E eu bato muito nisso, né, sobre oportunidade de melhoria e que não existe conversa difícil. Essa é uma mantra meu dentro da empresa. Né? A gente sempre traz pontos de melhoria, né, pontos de crescimento. E eu tenho um dedo que eu brinco às vezes que é um dedo podre para isso, porque eu acabo me prejudicando, que eu gosto de testar pessoas que são muito importantes para mim em outras áreas da empresa, para crescimento. É dedo podre porque eu acabo perdendo as pessoas que trabalham diretamente comigo, mas sempre vem alguém bom. Isso meu pai dizia, quando a gente faz um bem, vem em dobro para a gente. Né? E eu acho que é realmente isso. Então, já aconteceu agora 2 pessoas que eu acabei movimentando dentro da empresa para áreas, para crescimento, para desenvolvimento, que trabalhavam diretamente comigo e meu time perdeu. Tá? Então, eu acho que é ouvir. Sabe, Soraya, que não é uma das dificuldades hoje em dia, a tal da escutativa. Sim. Né? Sim. As pessoas ouvem o que elas querem, mas ouvir realmente. O que te faz feliz? O que te faz brilhar o olho? Daí tu vai dizer, é só felicidade, porque também dá uma preguiça, né? Hoje em dia, todo mundo quer ser feliz o tempo todo, não existe isso. Né? Tem uma geração que eles nasceram para ser felizes o tempo todo. Eu vim de uma geração que, de novo, meu pai falava, né? Quem pagar conta manda. Ser feliz para mim era ter dinheiro para pagar minhas contas, sair de casa, o que eu trabalhava era o de menos. Claro que depois a gente vai construindo. Mas tem uma geração agora que é 100% propósito, é 100% felicidade. E a vida não é só isso. Existe todo o tempo de formação, o tempo que tu é feliz conquistando, mas não sendo feliz no dia a dia do trabalho. Né? Então, é uma construção diária com o time. No sentido de não é perto, tem uma construção, tu tem uma possibilidade de carreira grande, de crescimento. Né, a gente coloca metas dentro da empresa, eu coloco para os meus, né, diretos, de escrever artigos em jornais, de desenvolver projetos com algumas instituições que a gente faz parte. Então, cada um deles tem que trazer isso para mim, para ganhar as pontuações que a gente combina, as metas que a gente combina. Tá? Então, assim, é um desenvolvimento criativo. Eu tenho algumas mentorias que eu faço pro bono também. Agora eu estou com uma mentoria muito legal com um cara da periferia, que é um super líder comunitário. E eu falo isso muito para ele. Né? Tu tens que ter uma criatividade no que tu faz. Tu tem que desconstruir quem tu é, pensar no que te faz acordar todo dia, né? E construir para a realidade que tu trabalha. Perfeito. Eu queria conectar 2 temas, Letícia.
falaste desse grande mito da felicidade, né? Que a felicidade, ela não necessariamente está conectada com o estado emocional, por exemplo, de alegria. Sim. Felicidade está muito mais atrelado a um estado psíquico interno, ou seja, tu saber quem tu é, né? Dormir tranquilo de noite, saber o norte, o teu legado que tu quer deixar. Então, eu acho que tem uma questão de felicidade que é uma deturpação do conceito, né? Sim. E como isso, a felicidade, ela está atrelada no conceito mais profundo e amplo da gente entregar o nosso melhor para o mundo, entregando os nossos dons. Isso é base filosófica da psicologia humanista. E como isso não necessariamente venha só numa carreira remunerada. Agora eu quero entrar em trabalhos pro bono, que eu sei que isso sempre fez parte da tua trajetória e que eu me identifico muito. Então, o quanto é importante, claro, numa justa medida, senão a gente não dá conta, fazer trabalhos pro bono, contribuir de modo voluntário para entidades e associações, porque carreira também é sobre isso, não é só sobre a questão quanto que eu vou ganhar com isso. Não. E quanto justamente são esses trabalhos, né, voluntários que ampliam a nossa perspectiva de carreira. Então, se puderes falar um pouquinho de trabalho pro bono e trabalho voluntário em associações para o crescimento de carreira. Bom, quando eu comecei a trabalhar com direito e tecnologia, eu era recém-formada, trabalhava num escritório, a gente atendia diretamente grandes multinacionais, e eu saí, montei meu próprio escritório, né, escritório pequeno, e eu pensei, como é que eu vou chegar nos meus clientes da área de inovação? E daí, em geral, o advogado, ele procura a OAB, ele vai para verticais dentro da OAB, comissão disso, comissão daquilo, eu disse, eu não vou para uma comissão de um monte de advogado, eu tenho que ir para onde está meu cliente, né? E eu peguei na época pré-histórica das listas amarelas, abri e comecei a procurar entidades. Ok. Tá? Lembra na época que não tinha internet como tem hoje, né? Sim. Em 89, 90. Não. E daí comecei a procurar. Daí encontrei 2 entidades, né? Um cliente meu na época fazia parte também. E fui lá e me ofereci para ser apoio jurídico para eles, de graça. Né? E daí comecei a conhecer vários dessa turma inicial, até hoje são amigos, clientes até pouco tempo atrás. Né? Um deles é um grande amigo meu. E comecei de graça, virei diretora jurídica de graça, trabalhei mais de 10 anos nas reuniões mensais, ia para Brasília, voltava. E comecei a ficar conhecida, né, no meu meio, em razão desse trabalho pro bono. Esse é um trabalho pro bono empresarial, né, que para mim é muito forte. Daí depois fui presidente de outras entidades, fui vice-presidente de outras a nível nacional, regional, e sempre pensando na construção como um todo. E daí vem um outro lado pro bono, que é de impacto social, que eu gosto muito, que atualmente é a minha vertente mais forte, né, de causar impacto social na periferia, né, como um todo. Passei pela questão de... cofundei dois grupos de mentoria para mulheres também, uma linha. E atualmente, então, eu vou perpassando, né? Eu passei pela profissional, né? Acabei indo para a questão de empoderamento, protagonismo feminino. E hoje meu foco é periferia, transformação social mesmo. Né? Sempre pensando que esse impacto, ele traz isso de uma forma assim grande na sociedade. Mas teve um determinado momento na minha vida, antes de eu chegar nesse desafio, que eu perdi a mão. Né? Eu comecei a fazer muito trabalho pro bono. Daí começaram minhas listas, minhas famosas listas. Tenho caderno até hoje. Então, eu comecei a escrever durante uma semana, no meu dia a dia, o que eu fazia na minha lista. Então, tinha o escritório, tinha... enfim, vários pontos, pro bono e até família. Né? Quanto tempo eu levava para cada uma dos 3 pontos? Então, era profissional, que paga minha conta. Isso é um baita exercício, hein? Vamos lá, gente, isso é um baita exercício. Profissional que paga minha conta. Literalmente na isso. agenda, dia a dia. Pro bono, né? E família, pessoal, amigos. Né? E eu me assustei, porque assim, o pro bono, ele era, sei lá, 70% do meu dia. E se eu te disser que isso é comum? Nossa! Daí eu disse, não. Por isso que tem que ter um justo equilíbrio, né? Porque eu ficava exausta de noite. Né? E eu comecei, como eu não queria abrir, porque para mim é muito importante a vida pessoal, que em geral as mulheres acabam afetando a vida pessoal. Isso eu nunca deixei. Né?
Então, a vida pessoal, eu nunca abri mão de sair com uma amiga, de tomar um café, de preservar meu casamento. São 30 anos de casamento, foram vários casamentos dentro de um, né? Meu filho, amigos, eu sempre, de uma forma, reservo. Mas o profissional começou a se esgoelar, né? E eu pensava, gente, eu quero dar um salto, eu quero mudar, e eu não tinha nem tempo para pensar. Né? E aquele pro bono só crescendo, porque eu não dizia não. Me chamavam para uma palestra, eu dava palestra de graça, e que eventualmente faz parte, eu acho que Sim. na construção é importante, mas ela não pode ser a maior parte do teu dia. Daí eu comecei a cortar, a dar uma equilibrada, né? Hoje o pro bono ele está bem equilibrado, tá? Ele acaba sendo menor que o profissional, porque a minha dedicação hoje ele é muito maior profissional do que eu jamais tive, mas ele continua. Eu consegui colocar dentro do meu trabalho um pro bono forte, e estimulei. Hoje a gente tem projetos de mentoria dentro da empresa e tal. E o familiar continua lá forte, que é de me reenergiza. É sobre isso. Eu te vejo, como eu te conheço pessoalmente, porque eu acho que é legal fazer essa correlação entre vida pessoal e vida profissional. Como tu és muito robusta psicologicamente, como a gente já falou anteriormente, ou seja, tens essa capacidade de lidar com grandes crises, acredito, tenho uma suspeita que boa parte da tua robustez psicológica vem do teu estilo de vida privado. Tu gosta de coisas simples, tu gosta de cozinhar, tu gosta de estar com as pessoas que tu amas. Sim. E isso a gente não pode abdicar. Faz sentido? Total. E é gozado porque as pessoas, em geral, outro dia eu estava no trabalho e eu comentei que eu tinha feito um prato no final de semana. Daí me olharam e disseram, tu cozinha? Como assim? Como assim? Não te imagino cozinhando. Daí eu, oi? Mas como não? Não te imagino fazendo nada em casa. Não, sabe, tu é workaholic direto. Eu fiquei assim, gente, eu amo cozinhar. Quer me ver feliz, tu me vê descascando sabe, cebola, batata, montando um prato. E cozinha bem. Sabe? Então, assim, eu gosto disso. Eu gosto de ser uma pessoa meio indecifrável, sabe? Eu acho que me mantém, assim, protegida também. Sim. As pessoas não me enxergam direito. E não é uma forma de me esconder, é uma forma de preservar. Perfeito. Porque se eu me mostro de uma vez para as pessoas também, eu não preciso me mostrar. Esse é outro ponto. Ai, ser transparente. Para que ser transparente? Tu não precisa enganar. Eu acho que é diferente. Mas, assim, me preservar. Perfeito. Só entra na minha vida, na minha própria intimidade, quem eu quero. As redes sociais, sim. Eu escolho o que eu mostro. Nós escolhemos o que a gente mostra nas redes sociais. Sim. Eu tenho, sim, a minha rede social, ela é aberta, inclusive. Eu lido muito pouco, em geral, minhas redes sociais são mais para profissionais, mas tem a minha vida pessoal lá, mas é o que eu quero mostrar. Né? É real o que está ali, mas é um briefing, né, do que tem ali. Recorte. É um recorte do que tem ali. Mas, no geral, a minha vida pessoal é muito preservada. É muito preservada porque eu mostro para quem eu quero que conheça. Né? E a minha vida... E também na linha, assim... Outro dia um amigo de muito tempo, né, que é muito próximo da gente, ele me diz assim, eu queria te ver no trabalho, eu não consigo acreditar que tu dirige uma empresa, tal. E eu, porque não? Tu é Letícia, sabe? Tu cozinha pra gente, tu tá aí vestida com aquelas roupas de casa e tal. E eu começo a rir. E uma vez eu encontrei essa pessoa num evento e eu me olhava e ria. Ele dizia, nossa, ele brincava. Letícia, acho que aqui me caiu assim, a ficha. Tu sabes vestir os papéis. Sim. E agora eu queria entrar no tema, eu sei que a gente já está aqui quase 1 hora conversando, mas tem alguns teminhas ainda que eu queria trazer. Tu crescestes profissionalmente em ambientes majoritariamente masculinos, né? Que é um estilo, né, de trabalho, de conversa, enfim, de uma forma. E tu não só crescestes, como estás em lugares de liderança. Como é ocupar este papel? Que sugestão tu terias, especialmente aqui para mulheres, né, que almejam um crescimento, que eu estou falando de carreira. Que sugestão tu darias, dicas práticas de como crescer vestindo esse papel de carreira, como crescer do ponto de vista de liderança em ambientes mais masculinos? Eu acho que, eu vou citar um exemplo que eu já citei, acho que tu até já conhece, mas ele é muito da forma como eu lido com o masculino e o feminino, né? Eu não sou uma pessoa de embates diretos,
né? Eu acho que o contorno é sempre melhor. Claro, quando é necessário a gente faz o embate, né? Sim. Eu estava numa reunião em Brasília há alguns anos atrás e eu fazia parte de uma entidade, né? Nós éramos 11 pessoas do Brasil todo, né? E a gente se reuniu em Brasília, naqueles lugares todo cheio de cerimônia e tal, a liturgia, que era uma mesa oval muito grande, assim, para 11 lugares, cada um com seu, como aqui, cada um com seu microfone e tal. Eu era a única mulher, os outros 10 todos homens, né? E eu não conhecia as pessoas, alguns eu conhecia, tal, era a primeira reunião, a gente teria reuniões mensais durante um ano, para definição de algumas estratégias no Brasil todo, né? E daí chegamos iniciando a reunião, o presidente começa a reunião e diz, vamos iniciar a reunião, Letícia Batistella, tu faz a ata. Eu lembro desse exemplo. Daí, assim, eu a única mulher. A Letícia Batistella faz a ata, não é porque eu sou simpática, não é porque eu escrevo bem, eu odeio escrever atas, né? Daí eu olhei, assim, passou por, tipo, 5 segundos na minha cabeça, o que eu faço? Dou um piti aqui, digo, só porque eu sou mulher, eu tenho que fazer isso. Fico quieta, escrevo a ata. O que eu faço? Mas isso assim, em 5 segundos, né? Daí eu peguei o caderno que estava ali e disse, vou fazer. Daí comecei, aos 22 dias de março de 2015, estando presente, o presidente tal, né, a diretoria tal, para definição de tais situações. Eu, Letícia Batistella, inicio a ata, né, do mês de março, deixando referido desde já que as próximas sessões mensais serão secretariadas por cada um dos membros, não podendo haver repetição. Quando eu falei isso, assim, eu escrevi, eu iniciei, mas eu não ia repetir, não ia ser minha função, cada um deles. Quando eu olhei em volta, assim, tinha gente rindo, homens rindo, outros surpresos, o presidente ficou mudo, porque ele não tinha como sair daquilo. Afinal, tu estavas com a caneta na mão. Exatamente, eu gosto de aproveitar aquele momento, né? Então, aquela situação diz muito de quem eu sou nesse ambiente. É verdade. Eu de alguma forma mudei a realidade, bem como tu falaste, eu estava com a caneta na mão, e eu acho que se eu não usar a caneta na mão para mudar a realidade, quando é que eu vou mudar? E eu mudei. Como precisa de centro nessa hora? E eu mudei a realidade, porque eu não assinei mais. Depois nós saímos lá para jantar, todo mundo, daí virou o assunto, né? Letícia, tu realmente nos pegou, né? Surpresa, tal. Daí eu disse, olha, tá tudo certo, mas vocês não acham incrível que eu seria a secretária, né? A única mulher que vocês escolheram. Daí eles disseram, realmente, para nós, secretária mulher. Não é um viés. Exatamente, um viés. Então, acho que tem muito isso de ter a caneta na mão. Quando eu cheguei na empresa que eu tô, na verdade, eu fui convidada para fazer uma palestra no Dia da Mulher. E não deve lembrar disso porque me impactou, mas o partido acho que passou desapercebido. E eu fui muito cobrada porque diziam assim, poxa, tu é a primeira mulher presidente na empresa, uma empresa com quase 50 anos, e a gente precisa mudar algumas normas, que a empresa ela era impactada por as avaliações enquanto a mulher estava grávida, que saía na licença, elas não eram avaliadas, não tinha progressão de carreira. Daí diziam, poxa, se não é uma mulher que vai mudar isso, e realmente era justa a pretensão, quem vai mudar? Né? E esse é o peso da caneta. Se eu estou com a caneta na mão, eu tenho uma responsabilidade de mudar. Senão não tem por que eu ter caneta na mão. É sobre isso. Não Seria mais fácil não ter a caneta, né, Letícia? Total. Então, assim, não é sobre mandar. Né? Isso é poder. É sobre tu usar aquele poder que tu tem na mão, aquela caneta, para mudar a realidade de pessoas. É sobre isso. E desde então que eu fiz essa mudança dentro da empresa, várias mulheres engravidaram e anualmente elas têm sentido essa diferença. Então, assim, se isso não é legado, eu não sei o que é. Usar isso, como aquela vez lá em Brasília que eu fiz, com certeza aqueles 10 homens que estavam lá, eles nunca mais esqueceram essa questão de assinar a ata. E é interessante porque a estratégia que tu tomastes, mesmo tendo sido uma atitude que a gente sabe de preconceitos, sim,
mas são baseados em vieses inconscientes culturais. Então, a pessoa nem se Sim, faz, é não. automático. Então, o fato de tu não ter ido de frente foi como água, porque tem uma filosofia oriental milenar que fala da psicologia da água, ou seja, quando a gente precisa aprender com a água para também sermos humanos. E o Bruce Lee, se eu não me engano, tinha uma frase, be water, my friend, ou seja, a importância da gente ir para... Porque qual é o nosso objetivo? Não é brigar, é gerar solução, é gerar transformação. E para isso, assim, ó, genial este exemplo. E o ambiente corporativo, muitas vezes, a gente precisa deixar as coisas claras aqui, não aceita bandeiraço. Não. A gente precisa ter estratégia. Retrocede. A gente tem que ter estratégia para mudar, não tem, ruim. Letícia? Eu vou te dar um outro exemplo que para mim foi muito ruim. Eu fui num evento foi em Goiânia, há uns 2, 3 anos atrás. E assim, os eventos que eu vou majoritariamente são masculinos, área de tecnologia e área de governo, né? Em geral, assim, eu ser a única mulher continua cada vez mais forte. Então a gente estava num evento lá em Goiânia sobre cidades inteligentes e tal. E tinha uma mulher no painel. Chegou uma mulher no painel de Brasília, um cargo importante do governo, e ela foi apresentada. Daí se lia o currículo, né? As pessoas dão um currículo, tal, apresentam, e o mediador começou a ler o currículo dela. E um cargo importante, assim, uma diretoria importante do governo federal. E daí disse, fulano de tal, daí estou lá, MBA disso, daquilo, experiência disso, experiência daquilo, tal. Daí ele parou de falar. E assim, eu vi que ele travou, assim, e a primeira fila, todos homens e eu de mulher, né? Eu faço parte da diretoria. E ela pediu para ressaltar, importante aqui, o mais importante do currículo dela, que ela é feminista. Uhum. Ficou ruim, não por ela ser feminista. Eu acho assim, eu sou feminista, né? Eu busco igualdade, busco igualdade de oportunidades, mas assim... No momento que tu coloca isso, e eu sei que é um tema polêmico super. Tu coloca isso como currículo, é uma forma de impactar, é uma forma de agredir os homens que estão ali. Eu acho que não é o caminho que eu usaria. Okay. Tanto que depois de ter dito isso, e aquele super currículo dela, ela gerou dentro do grupo, em linhas gerais, uma versão. Olha só. Ficou ruim para ela. Então, assim, não é a forma como eu atuo. Eu acho que tu não precisa disso para impactar, para lacrar. Como que a gente gera as transformações no mundo de hoje com estratégia, sem perder a nossa essência, a nossa verdade. Estratégia, eu acho que falta estratégia. Porque senão gera resistência. Gera resistência e, assim, muitas vezes a gente precisa ser mais estratégia e menos coração. Olha, e a mulher... A gente transborda mais. A gente e faz parte, eu acho que é o nosso ponto forte em muitas coisas. Mas tem um momento que a gente tem que recuar e a gente tem que pensar friamente. Porque senão as decisões vão continuar a ser tomadas por homens. É sobre isso. Porque na hora da discussão, o coração tem que fazer parte. Mas as decisões realmente importantes na vida, elas são tomadas com estratégia. Isso é importante, isso é difícil. É difícil, é um tema difícil. É um tema difícil, é um tema duro. E nós somos acostumados com temas difíceis, né? Os filhos. Eu só queria, antes de chegar em filhos, que é o próximo tema, aí para a gente fechar, de novo, qual é o grande objetivo? É gerar transformação social. Sim. Para gerar transformação social, claro que tudo tem o seu papel, tem o papel daquelas que fizeram grandes movimentos sociais e por isso a gente tem as leis, né? A questão, a gente está falando de lugares de poder e, sobretudo, de poder organizacional masculinos. Sim. E para gerar impacto e mudança, a gente precisa ter estratégia. E, pela tua experiência, como tu relatas, a estratégia água... Né? Ou seja, não bater de frente e tá com a caneta na mão pode gerar mais mudança no curto prazo. Essa é a síntese. Vamos falar de filhos. Vamos. Meninos, no nosso caso. Eu sempre lembro que tu falas uma frase aqui, já pra gente fechando, que já é quase 1 hora de papo, né? Que tu sempre dizes que o Mateus, pequenininho, teu filho, te via saindo para trabalhar, e tu sempre trabalhou desde 1 mês de idade dele, né? Ele te via saindo para trabalho dizendo, quando eu achar um trabalho, eu quero sair feliz que nem a minha mãe. Isso. Então, fala um pouco dessa relação carreira, maternidade, uma síntese. Bom, eu fui mãe muito cedo para hoje em dia, né? Fui mãe com 24 anos, né? Hoje em dia,
pensar numa mulher sendo mãe aos 24 anos é super cedo, né? Foi meio aquela coisa no improvisado, muito amado, muito querido, mas não foi planejado, né? E o Matheus, ele veio num momento da minha vida que eu trabalhava muito, muito, sempre trabalhei muito, mas era um momento, né, iniciando a carreira, né, tanto eu quanto o meu marido, a gente tinha um tempo muito curto em casa e foi muito difícil no início, né? E eu brinco que a mãe, quando nasce um nenê, já nasce um chicotinho junto, né? Porque a questão da culpa é tudo, né? A sociedade como um todo, né? As pessoas me diziam, tu vai voltar a trabalhar com o Matheus com 1 mês de vida? Nunca perguntaram para o meu marido, né, se ele, com 1 semana, o Matheus nascido, ele iria voltar. Então, tem toda essa questão de vai deixar na creche, não vai deixar. Eu, financeiramente, ainda estava muito iniciando, então eu não podia ter uma estrutura, né, de funcionárias em casa para cuidar dele e tal. Mas, para mim, sempre, eu nunca cogitei abrir mão do meu trabalho. Né? Nunca cogitei, porque, de novo, eu precisava daquilo, eu preciso do meu silêncio, né? E eu tinha, meu marido, ele nunca me ajudou, ele sempre pegou junto. Né? Essa lógica as mulheres têm que se dar conta, né? Pai não ajuda, pai é a mesma responsabilidade quanto mãe. E eu me lembro como, especialmente no início, eu parei 1 mês, né? E meu marido continuou a trabalhar. Sábado ele pegava o Matheus pequenininho e saía com ele 8 da manhã com o bebê conforto para lavar o carro e tal, e me deixava até 2 da tarde em casa sozinha, para eu voltar para o meu eixo. Ele sabia que eu precisava disso. E nunca foi uma opção a gente não trabalhar, né? Nem eu, nem o meu marido. Então o Matheus cresceu com essa realidade. Ele foi para a escolinha, para a creche com 1 mês de vida, né? E ia super bem resolvido com isso. Daí quando ele estava no colégio, já era um pouquinho maior até, começaram a perguntar o que ele queria ser, profissão, aquela coisa que começa a falar no colégio. Daí ele respondeu, quem me contou foi a diretora do SOI, nem sei se a SOI se chama hoje em dia, ele tem 28 anos, já faz tempo, né? E perguntaram, o que tu quer fazer? Ele disse, eu não sei o que eu quero fazer, mas eu quero trabalhar feliz que nem minha mãe todo dia. Isso fica. E hoje ele trabalha, tá super bem, né? Tá voando, né? Tem um relacionamento super saudável, que esse é outro ponto, né? Minha maior preocupação de um filho sempre foi que ele tivesse um relacionamento saudável, mais do que trabalho, né? Porque trabalho tu muda, trabalho tu constrói, mas relacionamento saudável, se eu deixar para ele a expectativa, o valor, mais que expectativa, o valor de que ter um relacionamento saudável é importante para ele como tem vou dizer que eu cumpri meu papel de mãe. Né? Porque o conhecimento é importante, a gente deixa tudo isso, mas assim, os valores que realmente ficam. Ele está no segundo relacionamento dele, assim, ambos super saudáveis, né? Ele tem uma pessoa super bacana junto com ele, que constrói junto com ele, tem uma profissão que ele escolheu, né? Tá super bem também, tá super feliz, tá construindo, né? Tá construindo para chegar onde ele quer. Mas eu acho que a gente só ensina um filho feliz sendo feliz. Né? Tu não ensina um filho feliz falando sobre livros, mostrando e tendo um relacionamento péssimo em casa. Sobre com o pai dele, seja separado ou não, morando junto ou não, ou quanto a um trabalho. Ele nunca me ouviu dizendo, ai, que saco, eu tenho que trabalhar. Claro que tem dias bons e ruins, né? Não saio cantarolando todo dia. Tem dias que eu digo, ai, vontade de ficar em casa, mas tá tudo certo. E então, assim, passa muito por isso, né? O que ele enxerga em mim e no pai dele como escolha de vida? O que a gente escolheu para nossa vida, como casal, né, como pais e como profissionais? Então, ele se espelhando, ele enxergando isso como uma forma saudável, uma forma produtiva de ver a vida, assim, para mim isso é ser pai e mãe. Ou seja, é sobre conexões. Sobre a gente finaliza. É sempre, tudo é por conexões, amizades. Para mim, a síntese desse podcast é conexão. Com do início certeza. ao fim, de carreira,
de a gente gerar transformação nos ambientes, nas organizações, é sobre conexão, não sobre gerar muros. Não, muros não. Sobre filhos. E muros nem para pessoas que a gente não gosta. Eu acho que pessoas que a gente não gosta, daqui a pouco um dia elas podem voltar de uma forma diferente, em outro momento da vida. A gente também, tudo muda. Né? Criar uma conexão que te junta, que te conecta, que realmente te transborda. E a gente transborda a pessoa também, né? Sim. Letícia, assim, se puderes agora olhar para aquela câmera e tua palavra final sobre carreira, o que tu gostaria de dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui, a palavra final desse encontro de carreira e propósito? Acho que não existe nada definitivo, tá? Eu acho que nossa vida é uma grande jornada, que a gente faz escolhas. Eu optei pela carreira jurídica quando eu pensei em vestibular, mas isso não me limitou. Então, sempre é momento da gente escolher recalcular a rota, ajustar as velas e escolher o seu caminho, né? Não se prendendo à graduação, não se prendendo à relação, né? Mas conectando com a gente, conectando com o que tem dentro do coração, conectando com gente que importa, ouvindo quem realmente importa, e não se limitando a ninguém, a carreira, a família, né, mas se limitando ao que faz brilhar o olho, ao que faz construir. Letícia, muito obrigada. Delícia de papo, hein? Passou sempre voando. Bom. Mais de hora. E no final, acho que a felicidade é sobre entender o que faz sentido para si. Não tem fórmula mágica. Não tem receita passo a passo. É cada um realmente entendendo o que faz sentido para si. E sobre boas conexões, né? Então, já tem pesquisa da Harvard mostrando que a felicidade e saúde tem a ver com isso. E que mulheres maduras é muito importante a amizade. Com certeza. Amizades. Sempre. Porque isso impacta diretamente em saúde em todos os níveis. Então, autoconhecimento e conexões, eu acho que foi das grandes sínteses aqui da nossa conversa. Obrigada, muita leveza Letícia. também, né? Ai, sim. Sim. Porque a vida pode ser, né? Tem muito boa. Tem que ser boa, né? Obrigada, Lê.